Seu nome é Débora. Você tem 25 anos. Seu filme favorito é Comer, Rezar e Amar. Sua música favorita é forró. E no seu tempo de lazer você gosta de viajar. Na verdade, meu nome é Mariana. Eu tenho 27 anos, mas obrigada pelos 25. O meu filme favorito, na verdade, é Harry Potter. Acho que é um filme bem característico da minha geração, inclusive. A minha música favorita, eu não tenho exatamente uma música, mas eu então, coloquei... Por isso que eu falei forró. Mas eu achei uma boa, porque na verdade eu coloquei pop. Eu coloquei uma categoria. Ok. E no meu tempo de lazer, você falou viajar, e eu até poderia colocar viajar aqui, porque eu gosto muito. Mas acho que nesse universo período atual. Exato, eu acabei colocando jogar videogame e assistir anime e outras séries, assim. Ok. Beleza. Bom, eu coloquei que o seu nome é João. Falei que você tem 35 anos. Seu filme favorito é Velozes e Furiosos. A sua música favorita, eu também não quis colocar exatamente uma música, eu coloquei rock. E no seu tempo de lazer, você gosta de sair com os amigos. Meu nome é Bruno, eu tenho 41 anos. Meu filme é difícil porque eu gosto de, enfim, mas eu diria O Poderoso Chefão, é um dos que eu mais gosto. A minha música favorita é techno. E no meu tempo de lazer eu gosto de curtir com os meus amigos e minhas amigas. Então eu acertei o último, então, esse deu certo. Tá bom. Bruno, eu acho que se você tivesse que resumir o que mais admira numa mulher seria alegria. Já no caso, né, do homem, se você tivesse que resumir o que mais admira no homem seria a força. Se você tivesse que resumir o que menos admira numa mulher, eu coloquei frescura. Se você tivesse que resumir o que menos admira no homem, seria estupidez. E a nota que você daria para a forma como os homens e as mulheres se relacionam é 7. Nossa. Deu uma nota alta? Você é otimista, velho. Bom, o que eu mais admiro numa mulher... Eu falei um bom coração, mas assim, coração é uma coisa muito subjetiva, né? Então, uma coisa que eu admiro muito em pessoas, de um modo geral, é ser uma pessoa boa. O que eu mais admiro num homem é honestidade, principalmente porque já teve meia dúzia de brother aí passando a perna em mim, não só em questão de negócio, mas em outras questões na vida. Então, eu costumo dizer que eu tenho uma lealdade de cachorro, assim, aquele negócio louco. Então, como eu considero que isso seja um presente assim muito grande para quem está do meu lado, eu quero que essa pessoa tenha isso comigo. Então, por isso que eu falei honestidade. O que eu menos admiro numa mulher, você falou frescura. eu escrevi falta de respeito, foi a minha resposta. Eu não gosto de mulher barulhenta, assim, barraqueira, ou que vai me afrontar ou afrontar a família a troco de nada, enfim. Se eu tivesse que resumir, o que eu menos admiro num homem é falta de caráter, porque aí tem a ver com a questão da honestidade que eu falei. E a nota que eu daria para a forma como homens e mulheres se relacionam, 3. Uma nota baixa. Sou meio... eu não sei se eu sou pessimista ou realista dentro do talvez, do que eu enxergo. Da sua realidade ali. Se você tivesse que resumir, o que mais admira numa mulher seria a coragem. Se você tivesse que resumir o que mais admira num homem, seria respeito. Se você tivesse que resumir o que menos admira numa mulher, seria submissa. Se você tivesse que resumir o que menos admira num homem, seria machismo. E a nota que você daria para a forma como homens e mulheres se relacionam, 5. Eu achei meio... Vai ser 5 tá na média, cara, assim, 5 você não é me deu ruim. umas respostas boas aqui, coisas que eu poderia mudar realmente, mas eu achei difícil responder essas perguntas, porque eu acho que tem tantos casos diferentes, né? Tem tantas mulheres diferentes e tantos homens diferentes. É difícil falar o que eu admiro numa mulher, porque parece que é um ser só, né? E acho que a gente conhece várias mulheres e vários homens que a gente admira coisas diferentes. Sim. Mas no que eu admiro mais numa mulher, eu coloquei resiliência. Eu acho que, no geral, as mulheres são muito resilientes, assim. Tá até relacionado, de certa forma, com coragem, né? Porque eu achei. A resiliência é a sua capacidade de levar porrada e continuar a sua capacidade de se reinventar, né? Frente às dificuldades, você saber como melhorar. Você enfrentar a adversidade. E eu acho então, que você precisa ter muita coragem. Pra isso, Com certeza. Uma coisa que eu admiro num homem, mas talvez eu tenha ido mais para uma linha de o que eu admiro talvez em ser homem, né? É a liberdade. Eu acho que no geral... Uma qualidade que você admira no homem. No ser homem, sim, assim. Sim. Se eu tivesse que resumir o que eu menos admiro numa mulher, eu coloquei competição.
sabe? Quando rola uma competição Ok. entre mulheres, assim, um pouco na linha de tentar passar a perna e tal. E se eu tivesse que falar uma coisa que eu menos admiro num homem, eu coloquei machismo, você acertou. E atos violentos também, né? Acho que... Sim, mas sim. isso também, enfim, acho que ser violento no geral não é positivo. Mas eu coloquei uma nota um pouco mais otimista. Pois eu é. acho que eu tenho uma visão diferente um pouco da sua nesse sentido. Eu coloquei 7. 7. Eu vejo, na verdade, eu não sei, né? Pelo menos no meu âmbito, assim, de amigos Na e sua tal, bolha, na minha digamos. bolha, na minha bolha. Eu vejo as pessoas se relacionando e tendo relações mais saudáveis, talvez mais sinceras, sabe? Tanto as mulheres expondo mais coisas que não querem que os homens façam, como os homens também falando, olha, essas são minhas fragilidades, essas são as minhas questões. Então, no geral, Você acha que hoje existe... Não, aí eu vou concordar com você, assim, hoje existe um diálogo maior. As pessoas não querem ouvir muita opinião diferente. Isso, é verdade. Mas o diálogo, ele existe, antigamente não tinha diálogo. Pois é, eu vejo assim pelos meus pais, pelas minhas avós, é tudo muito mais rígido, né? Eu senti até, na verdade, que as pessoas não se conheciam de verdade, quase que casavam porque precisava casar, ter Tinha filho. aquela história de na hora da refeição não pode falar, fica quieto, não sei o quê, com a colher de pau ali pra dar... uma coisa, coisas mais violentas mesmo, assim. E hoje eu acho que um pouco ao contrário, eu acho que as pessoas estão conseguindo criar mais relações de parceria mesmo, sabe? O homem ser parceiro da mulher, a mulher ser parceiro do homem, ninguém maior que ninguém, os dois crescendo juntos, os dois indo atrás. Bom, pra você, Mariana, de modo geral, na hora de construir um relacionamento heterossexual, o que os homens mais valorizam em uma mulher é o respeito. Na hora de construir um relacionamento heterossexual, o que os homens mais valorizam numa mulher, eu coloquei parceria. Eu gosto muito dessa palavra, parceria. Que eu acho que engloba respeito também, mas essa coisa de construir junto e crescer junto. Não sei, um pouco da minha visão. Ok. De um modo geral, na hora de construir um relacionamento heterossexual, o que as mulheres mais valorizam em um homem, aí eu falei companheirismo. Eu coloquei parceria de novo. Que eu acho que não sei, eu gosto de imaginar, pelo menos, né, da minha vivência, eu acho que parceria meio que engloba tudo isso. Respeito, companheirismo. O grau de importância que as mulheres dão para a sedução masculina, eu falei 8. Eu coloquei 5. 5? Por quê? Acho que quando eu penso em sedução, me vem um pouco um papo furado, sabe? É um pouco uma falta de criar uma conexão real, assim, sabe? Me vem não sei, me vem uma coisa meio papo furado, assim, e aí eu acho que ou o papo tem que ser muito fora da caixinha pra realmente pegar a atenção da mulher. Fisgar, né? Ou senão vai ficar uma coisa meio tipo, vai vir com esse lenga-lenga de novo, esse papinho de novo, que eu escuto toda hora que eu tô aqui na festa, sabe? Então, eu coloquei 5. Eu dei essa nota maior, assim, eu fiquei bem em dúvida nessa pergunta, mas é porque pra mim, em relação à sedução, não só de pessoas que estão se conhecendo, mas em relacionamento também, tem a questão de personalidade, não só, assim, o que a pessoa tá falando ali da boca pra fora. Então, assim, todo isso que você falou de papo furado, eu sou um cara que eu ajudo homens não só em relacionamentos, mas na vida como um todo, assim, eu sou tipo um brother mais velho dos caras. Então, por exemplo, uma das coisas que eu acho importantes e que justamente bate bem de frente com esse seu discurso é que eu não sou a favor do cara ficar falando coisinha, entendeu? Bom, pra você, o principal erro que os homens geralmente cometem na hora de avaliar uma mulher, eu respondi julgar pela beleza. Eu coloquei esquecer que ela é um ser humano. Eu até pensei em alguma coisa... Você tá falando na questão da objetificação, o quê? É um pouco na questão da objetificação, mas é um pouco dessa falta de realmente... Putz, eu já tô, acho que, emendando coisa aqui, mas... criar conexão mesmo, sabe? Ver a mulher... Eu acho que tem esse lance também, né, de não ver a mulher só como um corpo, mas também de criar esse laço. Pô, com o que você trabalha? Pô, que da hora, vamos, né, trocar mesmo, trocar aprendizado, trocar informação, trocar piada, coisas legais e tal. Eu também sou a favor de deixar as coisas um pouco mais claras. Acho que não tem que ser agressivo, né, não tem que ser invasivo, mas tendo ali um meio de caminho de respeito, de conversa, eu acho que é bom pra todo mundo, né, porque aí todo mundo entende até onde vai. Bom, pra você, a principal dificuldade que os homens geralmente possuem na hora de tentar seduzir uma mulher, insegurança. Olha, insegurança pode ser uma boa também. Eu acho que muitos caras acabam ficando um pouco inseguros na hora de conversar, acabam até acho que não dando espaço pra mulher falar também, de tanto que tá jogando palavra ali, só pra ocupar aquele espaço, porque ele não sabe o que fazer.
E aí eu acho que isso tem um pouco a ver com o que eu coloquei aqui, que é não criar uma conexão real. Porque às vezes o cara chega, começa a falar um monte de coisa que vem na cabeça dele e às vezes não cria uma conexão real. Cara, eu nunca vou esquecer uma vez que eu tava numa festa, eu namorava um outro cara na época, mas tava na festa dançando numa boa e chegou um cara em mim e falou: cara, hoje é meu aniversário, você tem que ficar comigo. Aí eu fiquei tipo... Oi? 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 Ele, não, eu te achei muito gata, você tem que ficar comigo porque hoje é meu aniversário. E você vai me dar esse presente. Tipo, cara, ele já quebrou uma conexão total ali. Tipo, você não perguntou meu nome, você não perguntou nada. Eu só falei, cara, não. Tipo, cai fora, não quero mais te ver, sabe? E ele ficou todo assim, mas é que, que tipo de cantada é essa? Que conexão que ele tá querendo criar comigo? Ele só tá jogando um monte de asneira ali e esperando que eu beije ele, sabe? Então, eu acho que não criar uma conexão real, e aí, óbvio, aí tem que ver exatamente o momento que você tá, tal, não sei o quê. Mas você não criar nenhum tipo de conexão e vir com essas, você tá pedindo pra levar uma portada na cara, né? Acho que é meio por aí. Ok. Eu coloquei aqui que pra você, de modo geral, na hora de construir um relacionamento heterossexual, isso é o que os homens mais valorizam numa mulher. Eu coloquei seu passado. Saber da vida da mulher, o que ela já fez, o que tipo não fez. Vida sexual e etc. Também, assim, os passados no geral da mulher. Eu respondi respeito. Respeito, pô, isso é uma boa resposta. E eu coloquei aqui que pra você, de modo geral, na hora de construir um relacionamento heterossexual, isso é o que as mulheres mais valorizam no homem. Honestidade. Companheirismo. Parecido. Pra você, esse é o grau de importância que as mulheres dão para a sedução masculina. Eu coloquei 8. 7. Perto. Tá na média. E pra você, esse é o principal erro que os homens geralmente cometem na hora de avaliar uma mulher. Eu coloquei se deixar seduzir. Não, mas isso é bem aberto, assim. Eu respondi julgar pela beleza. Julgar pela beleza. Isso é um erro que tanto homens quanto mulheres cometem, assim, de tipo, olhar a pessoa e como a pessoa é bonita e tal, agradável aos olhos, você começa já automaticamente colocar uma série de características nela que você não conhece a pessoa. Não são reais às vezes, e você já começa a construir uma pessoa ali que não existe e muitas vezes você acaba criando essa ilusão, né, da pessoa e depois é ladeira abaixo, né? Eu acho que a gente cria quase uma história em volta da pessoa, né? Tipo, não, ela é perfeita, ela é linda, ela deve ser assim, ela vai me tratar assado e na prática às vezes não é assim que acontece, né? Exato. E eu coloquei pra você, essa é a principal dificuldade que os homens geralmente possuem na hora de tentar seduzir uma mulher. Eu coloquei não falar bobagem. Não, eu respondi timidez. Timidez, você acha que esse é o principal? Porque é isso, o cara quando ele é inseguro, quando ele não tem... a vontade de falar ele tem, mas ele não consegue dar o primeiro passo, ele tem medo de se expor ao ridículo e tal, é complicado. Eu entendo, eu tinha essas questões. Mesmo não sendo então, homem, elas né? são inerentes a... Elas são, né? Fora os caras de pau e as caras de pau, isso é inerente pra todo mundo. E aí você assim. fica ali, cara, vou levar um não, vou ficar triste a noite inteira, melhor ficar na minha. As pessoas vão olhar e tal. As pessoas vão olhar, vão ver, vou sair sem beijar ninguém da festa. Então, é complicado. Ai. Sobre a frase, o feminismo está tornando os homens mais frouxos. Eu acho que você julga essa frase, talvez não frouxo, mas mais tímidos e inseguros. Não, eu falaria frouxo também. Frouxo mesmo, você usaria frouxo. Sim, usaria mais outras palavras, mas enfim. No 2, o feminismo está tornando as mulheres menos femininas. Coloquei que você concorda com isso. Concordo também. E o 3, geralmente as mulheres gostam de usar e descartar os homens. Eu coloquei que você não concorda exatamente com essa frase. Concordo. Concorda também. Eu não concordava há anos atrás, hoje em dia eu concordo. Só que, enfim, vamos lá. Como eu falei, antigamente eu não via muito esse lance de mulher se aproveitar de homem. E hoje em dia eu vejo muito isso. Tipo, hoje em dia, você tem mulher digital influencers assim e tal. Você tem mulher ensinando mulher a dar golpe na internet. Ensinando mulher a dar golpe na barriga, ensinando mulher a extorquir dinheiro de homem. Tipo, quando eu era mais novo isso não existia. Isso não era visto como algo a ser... Buscado, assim. Buscado, assim, uma coisa é você querer buscar, outra coisa é ainda bater palma pra aquilo e garota fazendo videozinho no TikTok, no Instagram e tal, falando que fez homem de trouxa, foi pra namora, mas saiu com as amigas, encheu a cara, não sei o que, tipo, velho, eu acho isso ridículo, entendeu? Mas você acha que isso tem a ver com o feminismo? Você acha que o feminismo proporcionou isso? Total. Poxa, eu penso diferente nesse caso. Ok. Eu acho que o feminismo, ele na verdade deu mais poder para as mulheres no sentido de não ficar mais numa posição submissa e poder
né, justamente se empoderar. Agora, também não acho que o caminho é zombar das outras pessoas e passar a perna nas outras pessoas. Eu acho que esse não é caminho para nenhum lado, na verdade. Eu acho que é completamente contra o companheirismo e a parceria que eu acredito para relacionamentos independente do gênero, seja heterossexuais e por aí vai. Assim, eu acho que, independente disso, eu acho que a parceria e o companheirismo é importante. Eu não acho que o feminismo, ele necessariamente trouxe isso. Sinceramente, eu acho que pessoas mal intencionadas existiram em ambos os lados e sempre existiram. Ambos acho que a diferença... Você está se referindo a quê exatamente? O quê? Homens e mulheres? Homens e mulheres, eu acho que ambos conseguem ser interesseiros e mau caráter quando quer. Talvez agora, com a explosão da internet, as pessoas se sintam mais livres para falar essas coisas online, né? Mas eu acho que sempre existiu, sabe? Em ambos os lados. Assim como você acha que sempre teve caras babacas que vão continuar sendo babacas, eu acho que tem mulheres que são mal intencionadas e vão continuar sendo mal intencionadas independente do feminismo, sabe? Bom, eu achei curioso você usar essa palavra empoderamento, porque justamente eu vejo, e não são poucas assim, eu vejo muitas mulheres, tipo, sequestrando o termo empoderamento pra ficar seminua, rebolando no TikTok e o negócio aí pra balada ficar louca e fazer homem de otário. Tipo, eu também não enxergo isso como empoderamento, mas algumas mulheres, assim, se valem desse termo, dessa tendência pra dizer que a mulher é livre pra fazer o que ela quiser, inclusive essas coisas aí. E assim, eu não acho isso maneiro nos homens, assim. Por exemplo, tem um vídeo meu bem específico no canal que é Como Conquistar uma Mulher Casada, que eu simplesmente esculacho o cara que foi buscar esse vídeo. Eu passo um sabão no cara, porque isso pra mim é ridículo. É a atitude de um... Pra mim, se existe um cara que é o tal do boy lixo, que a mulher fica reclamando... É esse cara aí. Esse cara é um boy lixo. Então, assim, eu não tenho esse lance de passar a mão na cabeça dos homens quando eles têm algumas atitudes erradas, entendeu? Tanto que eu falo pra eles, assim, brother, você quer ficar na pista, curtindo a sua vida de solteiro, não vai encher o saco, não vai atrapalhar a vida de uma mulher que quer um companheiro, que quer um namorado e tal, tipo, não vai atrasar a vida dela, não acho isso legal. Assim como eu não acho legal uma mulher que quer ficar na pista e zoar com o plantão com um cara que quer um relacionamento sério, mas assim, eu não vejo igualmente pessoas que produzem conteúdo pra mulher tendo essa postura de não passar a mão na cabeça delas quando são coisas erradas. Então eu vejo um negócio meio, não vamos falar sobre isso aqui não e tal. Entendi. Tipo, pra não querer bater de frente com parte do próprio público, entendeu? Eu já recebo conteúdo que é justamente isso, na verdade. Eu recebo alguns conteúdos de mulheres falando, gente, legal, vamos usar o feminismo pra nos dar mais direito, pra gente conseguir ter um pé de equidade com os homens, ter acesso ao mesmo direito, acesso às mesmas coisas, né? Não ser diminuída em reunião, não ser diminuída em outros ambientes, não ser colocada, né, como menos capaz, né? Ou uma mulher que tem que necessariamente casar e ter filho e esse é o único caminho pra ela. Eu já vi várias mulheres, inclusive, criticando mulheres que usam o feminismo de uma maneira que, assim, acaba causando mal para outras pessoas, né? Assim como tem homens que fazem isso, acho que tem mulheres que vão se aproveitar de discursos em algumas situações para fazer coisas que não são tão legais. E aí eu também acho que acaba sendo um desserviço até pro movimento e pelas causas do movimento, deslegitimiza algumas causas. Porque tem muitas coisas importantes que estão sendo debatidas há anos e já tem muitas vitórias, e a partir do momento que você pega essa situação e usa pra, né, de uma maneira equivocada, ou usa as palavras de maneira equivocada, passa uma mensagem errada, como se o feminismo fosse realmente um problema. Eu acho que a gente tem sim que conversar sobre a maneira como alguns homens são violentos, são agressivos, são machistas, né? Violência contra a mulher tá aí, os números estão aí pra provar. Mas também não dá pra gente ficar tratando todo mundo mal, ambos os lados, porque aí a gente vai chegar aonde com isso, né? Só numa polarização muito maior, que eu acho que também não é o caminho. O que você acha da violência contra os homens? Cara, eu acho que ela existe, ela pode ser falada, acho que não tem nenhum problema com isso, acho que deve ser escutado sim, mas eu não acho que deve ser colocada como se fosse tipo, cara, realmente
maior até do que a violência contra a mulher. Eu acho que ela tem seu espaço, ambos têm que ser tratados, mas eu acho que a violência contra a mulher é algo maior e mais institucionalizado em termos de sociedade do que a violência contra o homem. E o que você acha de não haver praticamente nenhuma política pública no combate à violência contra o homem? Cara, eu acho ruim, eu acho que deveria ter. Ok. Eu acho que deveria ter. Fist bump. Cara, se é uma coisa que tá fazendo mal pro outro ser humano, cara, tem que ter. Entendeu? Tipo, mas então, esse é que é o problema, que pra mim, poderia dizer, velho, eu sou muito pacifista nesse sentido. Pra mim a questão é violência contra cachorro, tipo, não é legal. Mas eu não vejo assim, eu nunca entrei num ônibus ou em um transporte público e vi um cartaz assim, mulher, não bata no seu homem, mulher, não agrida ao seu homem, mulher, não desrespeite seu homem, mulher, não assedie um cara estranho na rua. Eu nunca vi. Agora, tem homem filho da p... que faz isso? Óbvio que tem. Eu sou total a favor de punir esses camaradas, até porque eu tenho irmã, eu tenho uma sobrinha agora de 1 ano e pouquinho, enfim. Algum dia, de repente, eu vou ter uma filha, entendeu? Vai saber. Mas eu não vejo, assim, de forma alguma a violência contra o homem ser combatida. Isso, pra mim, é, na falta de uma palavra melhor, ridículo. Mas, enfim, eu não tô rebatendo o seu argumento, sim, porque sim. A gente concordou nesse ponto. Eu acho que tem que ter, assim, eu não sei se necessariamente dá pra imprimir tantos cartazes quanto contra a violência contra a mulher, porque eu acho que os números são maiores, aí eu acho que é uma questão de estratégia do governo mesmo. Mas assim, eu acho que se é uma coisa que tá acontecendo, se um homem tá sendo violentado na casa por uma mulher, ou por, sei lá, outro cara, se for o caso, cara, não deveria estar, ele deveria receber toda a assistência e ajuda necessária, porque é isso. A violência não é o caminho. O problema é que o homem não recebe nenhuma. Assim, então, tipo, aí não eu existe acho que uma lei realmente... João da Penha e Mas e aí eu etc. acho que não é uma coisa que tem que ser, tipo, o problema é a violência contra a mulher, o problema é o feminismo. É tipo, cara, então a gente também tem uma questão aqui do lado dos homens, que talvez até para os homens seja difícil denunciar, porque é até humilhante, mais humilhante ainda. Então, cara, vamos tentar pensar em como fazer isso, resolver essa situação, sabe? Eu acho que uma coisa não anula a outra. Sabe? Eu acho que os dois conseguem caminhar juntos. Então, você tem um discurso bem peculiar, assim, porque você é uma mulher aparentemente feminista ponderada, mas, por exemplo, eu diariamente sofro críticas ou diariamente uma porrada de mulher me esculhamba porque eu, às vezes, falo sobre a violência contra o homem. Então, assim, existe uma ala, digamos, mais radical do feminismo que quer calar um cara tipo eu, que vai querer dar voz a essa questão da violência contra o homem. E aí, tipo, fica complicado, entendeu? Entendi. Eu até fico animado de ver uma mulher como você que apoia o feminismo, aparentemente, mais para ouvir o meu lado, assim. Não vai, tipo, querer findar comigo ou querer me cancelar, enfim. Acontece isso direto comigo, direto. Eu acho que quando a gente... E assim, desculpa te não, interromper, claro, já no mansplaining, desculpa te fala. interromper, mas assim, quando você vai pleitear algo e as pessoas querem calar a sua voz, ou um grupo de pessoas quer calar a sua voz, e um grupo muito barulhento, é complicado, cara, é complicado. Eu já tive publicação no Instagram deletada a troco de nada, assim. Eu acho que o caminho é sempre o diálogo, sabe? Eu acho que quando você sai com 2 pés no peito em cima da pessoa, independente se você concorda ou não concorda com o que ela tá falando, eu acho que você fecha uma porta ali. E aí quando você fecha a porta, o diálogo não acontece mais, o debate não acontece mais e a construção não acontece mais. É isso, eu acho que se o problema da violência contra o homem é uma questão, cara, então a gente precisa resolver. Assim como a questão da violência contra a mulher, violência contra a criança, violência contra o idoso, sabe? Eu acho que são questões que precisam ser resolvidas em paralelo, sabe? E que os homens sejam menos violentos e as mulheres que forem violentas sejam menos violentas e por aí vai, sabe? Eu acho que é isso. Quando as pessoas chegam com essa cultura do cancelamento, que, cara, às vezes ela toma uma proporção tão gigantesca que fecha todas as portas pra conversar e pra tentar evoluir, pra tentar melhorar como sociedade, sabe? E aí fica só no nós contra eles contra nós, todo mundo se odeia, vamos segmentar aqui todo mundo e fazer uma grande pizza e cada um fica na sua casinha. E assim, na internet isso pode até funcionar, mas quando você vai pra rua, você vai conviver com um monte de gente diferente. Você vai pro trabalho, você vai do seu trabalho, você vai na padaria pedir um negócio não é? E tal. Você tem que conviver com as pessoas. Então, como é que a gente consegue construir uma sociedade melhor para todo mundo? Hoje, os homens, naturalmente, acabam tendo mais privilégios historicamente. As mulheres estão começando a subir, sabe?
a população negra, né, os negros estão também começando a pedir os seus direitos, a lutar por isso, e por aí vai. Pô, se a gente conseguir chegar numa sociedade que todo mundo consegue viver em harmonia, maravilhoso. Mas, por exemplo, hoje a gente já tem mais mulheres se formando na faculdade do que homens. Isso é ótimo. Mas o certo não seria igual? Seria igual, mas aí a gente pode entrar numa questão de, poxa, então a gente poderia ir pro racial também. Negros e brancos também, proporcionalmente. Cara, eu acho que assim, na verdade, acho que quanto mais pessoas se formarem na faculdade, melhor. Pro Brasil, mas então, pra todo mundo. eu acho, sei lá, eu acho esquisito, assim, eu não tô falando de você, enfim. Eu acho esquisito ouvir uma mulher ou um coletivo de mulheres, enfim, comemorando que tem mais mulher do que homem se formando, tipo, se a busca fosse por igualdade, não era pra comemorar. Falou, opa, peraí, já passou da medida, agora o que a gente vai fazer agora, entendeu? Eu acho que quando elas comemoram, né, quando o movimento feminista comemora uma coisa assim, eu acho que é muito mais a mulher poder ser independente do homem e não depender dele financeiramente, ou não, por exemplo, ficar na sombra do cara, porque muitas vezes o que acontecia era, o cara ia lá, se formava, fazia a carreira dele, e a mulher ficava em casa, cuidando dos filhos, sem conseguir ser assalariada. Isso aconteceu, por exemplo, com a minha avó. A minha avó, ela não foi pro ensino médio, ela casou cedo, teve filho cedo, meu avô seguiu as coisas que precisava seguir ali, ganhou dinheiro. Cara, começou a tratar minha avó mal, ela não conseguia se separar dele, porque tinha filho, porque dependente financeiramente. Então, dele. Se ela tivesse tido a oportunidade de ir pra faculdade e se formado, talvez ela conseguiria ter terminado antes, pegado as crianças e se mantido. Mas não, ela teve que engolir sapo, ela teve que ficar onde ela estava por causa de dinheiro. E naquele momento os filhos eram prioridade para ela, tinha que colocar, né, comida na mesa para os filhos. Então, eu acho que quando o movimento comemora isso, e aí óbvio que eu não posso, né, falar por todos o movimento, porque é muito grande, né? Mas a minha visão é quando o movimento comemora isso, é justamente poder ter a mulher nessa situação de independência. Que é tipo, beleza, ela vai ter a formação dela, o esposo vai ter a formação dele, né, ou esposa, enfim, por aí vai. E eles se casam e, cara, se não der certo, ela vai poder ir pro caminho dela e ele vai poder ir no caminho dele. Mas então, eu quis trazer essa questão para você pelo seguinte, por exemplo, hoje a gente ainda tem algumas políticas públicas voltadas ao incentivo da mulher ir à faculdade, mas aí que tá, se já passou do ponto, não era para dar uma segurada, de repente, porra, vamos falar pros caras, tipo, se dedicarem mais, vamos encher um pouquinho a bola dos homens aqui, entendeu? Até que ponto esse incentivo à mulher, quando que vai ser o suficiente? Se, por exemplo, nesse ponto, a mulher já tá melhor do que o homem e ainda assim continua tendo incentivo pra mulher e o homem, velho, deixa os caras ali que... Eu não vejo necessidade de hoje em dia haver um incentivo maior do que já existe no sentido de levar mais mulheres pra faculdade, termos mais mulheres se formando, porque já tá desequilibrado. Eu acho que aí a gente tá falando da nossa bolha de novo. Eu acho que se a gente vai pro interior do país, para lugares em que as mulheres ainda vivem nessa situação, como a da minha avó, por exemplo, cara, para elas terem uma faculdade, elas poderem sair daquele relacionamento que às vezes é abusivo. Isso aí é inegável. De forma alguma eu vou te falar que, por exemplo, lá para cima, lá pro norte vai funcionar igualzinho funciona aqui em São Paulo, óbvio que não. Então, óbvio que não. Aí eu acho que talvez pensar numa política mais regional fosse o caminho, mas eu acho que se a gente pega o quadro Brasil, cara, ainda tem que ter muita mulher indo atrás de independência, sabe? Eu acho que tem muita mulher que tem que... E até usar a palavra empoderamento nesse sentido, tipo, cara, eu vou atrás do que eu quero, eu vou atrás do meu curso superior, ou no meu curso técnico, ou abrir o meu negócio, porque aí eu consigo ter uma relação muito mais igualitária com o cara. E uma relação mais de parceria, que não é eu dependendo dele ou ele dependendo de mim, é os dois crescendo junto e fazendo junto e criando junto, sabe? Eu não vou concordar com você, mas eu aceito de boa seu argumento. Mas aí existe um ponto complicado nisso, que é o seguinte, a mulher... Nossa, velho, a gente tem uma porrada de coisa aqui pra falar. Bom, eu me perdi completamente aqui agora. Não sei onde a gente tava também, mas eu acho que eu tava lendo... Gente, alguém lembra? Eu acho que eu tava lendo pra você. A gente... Boa. Geralmente as mulheres gostam de usar e descartar os homens. Já foi também essa? Foi essa que entrou no... E aqui acho que a toca do coelho. Eu acho que a 4 a gente até emendou também, porque quando buscam um relacionamento, mulheres dão muita importância ao status econômico. Eu coloquei depende pra você. Mas aí eu já entendi. Sim. Você acha outra coisa. Sim. E por fim, mulher gosta de homem que a faz sofrer. Eu falei que você não concorda com essa frase. Também não concordo.
O feminismo está tornando os homens mais frouxos. É assim que você julga essa frase? Eu respondi sim. Não, eu não acho. Eu acho que está fazendo com que os homens repensem os atos e falas, assim. Acho que frouxo não é bem a palavra, assim. Eu Você acho até que... usou um outro adjetivo, né? Quando você estava Eu falei falando que da deixava minha... mais tímidos e inseguros. Isso. É. O feminismo está tornando as mulheres menos femininas. É assim que você julga essa frase. Eu respondi que você falaria sim. Não, também eu não acho que o feminismo está tornando as mulheres menos femininas. Eu acho que, na verdade, agora elas têm a opção de ser como elas se sentem mais confortáveis. Se elas quiserem ser super femininas e usar roupas ou maquiagens que as associem com uma coisa mais feminina, beleza. Se elas não quiserem, também tudo bem. Eu acho que realmente o feminismo ele dá essa possibilidade maior de você ser quem você quer ser. Eu lembro muito quando eu tava na escola, por exemplo, que eu ia pras baladinhas e tal, e na época eu não conhecia o feminismo, não conhecia nada disso. E, eu lembro que eu insistia em colocar aquele salto gigantesco. Cara, eu não conseguia curtir a festa, eu ficava a festa inteira Doía o pé e tal. Doía o pé, e aí eu não ficava com medo de ficar descalça na festa, né, perder o sapato ou me cortar, e eu não conseguia curtir. Eu chegava na festa, sentava, e até a hora do meu pai me buscar. Porque eu falava, cara, eu tenho que estar com esse salto, porque era o que era esperado de mim, mas eu não conseguia fazer o que eu paguei pra fazer ali, que era me divertir, dançar com as minhas amigas. Então, eu acho que essa coisa do que é visto como feminino, né, do saltão, do vestidão, da make, do decote, dos acessórios, eu acho que isso foi se desconstruindo e hoje a mulher ela pode escolher o que ela prefere ter. Eu vou colocar um brinco, mas se eu não quiser pôr eu não vou botar, eu vou botar maquiagem, mas se eu não quiser botar eu não vou botar maquiagem. Não preciso ir pra balada de salto, posso ir de tênis, que eu vou entrar e vai dar tudo certo, posso dançar, sabe? E vai ser legal. Então eu acho que tem um pouco, eu vejo um pouco dessa forma. Eu acho que a gente tá falando de coisas diferentes, mas enfim, porque numericamente falando, se mais mulheres estão optando por ser menos femininas, então as mulheres estão menos femininas. É uma questão de número, assim. Mas olha só, eu vou te dar até um outro exemplo. Hoje é terça-feira. Eu acho que foi semana passada que uma amiga minha me mostrou, ela me mandou 2 publicações de mulher tirando foto mostrando a questão de mostrar o sovaco cabeludo, entendeu? Eu olho e falo, velho, tipo, isso é ser feminina? Você botar um sovacão cabeludo na cara dos outros? Mas ela eu não precisa gosto, ser... Então, eu não gosto de mostrar nem o meu, velho, tipo... Eu não vou tirar uma foto assim de zoeira ou intencionalmente pra mostrar que, nossa, tem um testosterona, meu sovaco é cabeludo, entendeu? Tipo... É que eu acho que quando a mulher ela tira uma foto com os pelos debaixo do braço, eu acho que ela tá querendo justamente mostrar que hoje ela pode fazer isso. Eu vou te dar um outro exemplo. Ok. Vou te dar um outro exemplo, na época da escola ainda, que eu também, novamente, não conhecia do feminismo. Desculpa, é porque eu não gosto muito desse argumento de, é porque hoje pode fazer. Tipo, velho... Tem coisas que hoje se pode fazer, mas eu não vou fazer porque o negócio não é legal, entendeu? Tipo... Mas assim, eu acho que ela ter o pelo na axila ou não, acho que nem entra num caráter muito legal ou não. Um homem, via de regra, ele não vai olhar aquilo e falar, nossa, tipo, curtir. Vai ter homem que vai curtir? Tem, não tem a menor dúvida. Mas eu acho que a mulher que deixa os pelos crescerem, ela nem tá preocupada com o que o cara vai achar, entendeu? Concordo. Eu acho que ela tá fazendo o que ela quer fazer. Concordo, mas isso não seria ser menos feminina? Se você coloca no estereótipo assim, do que é ser feminino, como um vestido, saltão, etc., talvez sim. O homem... Aí que tá, eu não queria definir dessa forma, mas enfim. Qual é a expectativa de uma mulher feminina? Ela ter pelo debaixo do braço ou não? Então, e eu não tô falando Segundo o estereótipo... Então, mas aí eu não tô falando uma expectativa inerente do homem, tipo, do homem e da mulher. O que é ensinado pra mulher como uma coisa feminina é tirar os pelos. Ok. Tirar os pelos. Isso é colocado. Eu lembro muito, quando eu tava na escola uma vez, que, enfim, eu tava começando a ter o pelo o corpo mais desenvolvido, comecei a ter pelo, e eu lembro que eu tava com a perna com pelos, assim. Eu tava com a perna com pelos. E, cara, eu morria de vergonha daquilo. Tipo, aquilo me limitava de um jeito que eu não colocava nada, não colocava saia, não colocava nada, porque eu tinha com vergonha. Quantos anos você tinha? Eu tinha uns 13, mais ou menos. Morria de vergonha, sabe? E assim, óbvio, depois eu ia depilando e tal, né? Porque na época eu sentia um asco a pelo, assim. E eu lembro de uma vez que eu tava com a perna mais peluda e um menino viu que eu tava com... ele me zoou tanto. Tipo, ele acabou comigo. Entendeu? E a perna dele era mais peluda que a minha, sabe? E ele acabou comigo. E eu não tinha nenhum
empoderamento, digamos assim, de rebater e falei, cara, você também tem pelo, se manca. Você a perna é minha. A perna é minha, me deixa em paz. Não, tipo, ele estraçalhou comigo, falou, me xingou um monte, falou, nojenta, não sei o quê. Eu tava tipo, cara, por que ele veio fazer isso comigo, sabe? Eu tô com meus pelos aqui, não tô fazendo mal pra ninguém ali. Mas então, aí é por isso que eu falei que eu acho que a gente tava falando de temas diferentes, assim. Porque assim, eu enxergo as mulheres se tornando menos femininas. Isso eu enxergo, pra mim isso é muito claro. Agora, Bruno, eu vejo algum problema nisso, velho. Pra mim, se você quer ter pelo debaixo do braço ou qualquer outra coisa, isso é problema seu, isso não é problema meu. Mas assim, a percepção que eu tenho é que a mulher se tornou menos feminina. Agora, se a mulher quer usar isso como... Algumas mulheres, algum grupo de mulheres querem usar isso como um meio de autoafirmação ou só uma zoeira, isso é problema delas, assim. Eu não vou me meter nisso. Quem sou eu pra falar, olha, me senti ofendido com vendo a sua foto no Instagram com o pelo debaixo do braço. Só que a percepção que eu vou ter tá menos feminina. De acordo com o que é esperado em feminilidade, talvez sim, acho que realmente sim. Antes de te conhecer, Mariana, e apenas julgando pela aparência, eu provavelmente seria seu amigo. Depois de conhecer as suas respostas sobre esses assuntos, eu provavelmente seria seu amigo. Bom, Bruno, antes de te conhecer e apenas julgando pela aparência, eu provavelmente seria sua amiga. E depois de conhecer as suas respostas sobre esses assuntos, eu também provavelmente seria sua amiga. Eu acho que a gente teve um debate bem legal aqui. Acho que não foi nenhum debate, foi uma conversa, né? Foi uma conversa, A gente discordou de alguns pontos, concordou em outros e acho que a gente tem pontos em comum, assim. Mas então, teve uma coisa, eu tô me sentindo meio injusto aqui na nossa conversa, porque eu não sofro ataque só de uma parcela mais radical do seu povo, digamos. E isso, inclusive, pra mim é bem complicado, porque tem uma ala de homem muito, muito, muito radical, tão radical quanto o outro lado. E eles ficam putos justamente por eu não coadunar com eles e tentar um diálogo, entendeu? Tentar ter empatia, me colocar no lugar, entender as questões e procurar esse diálogo, assim. Procurar que você e suas amigas, enfim, possam entender certas questões nossas, assim. Então eu apanho dos dois lados. Eu acho que produzir conteúdo pra internet é estar exposto. Você vai apanhar de alguém, não adianta. Você vai apanhar de alguém, sabe? Eu acho que produzir conteúdo pra internet é você estar exposto. Agora, o que eu acho é que, assim, se você tá fazendo hoje um trabalho que tá ajudando os caras a criarem relacionamentos bacanas e, de uma maneira, óbvio, educada, respeitosa, né? Olhando pras diferenças e tal, e você tá confortável com o conteúdo que você faz e tá ajudando as pessoas de uma maneira positiva e ajudando a sociedade, cara, eu acho que é isso aí. Agora, se realmente é ofensivo, é agressivo, cara, né, alguma coisa aí que não colabora pra sociedade, aí realmente eu acho que mais ataques vão vir. Então eu acho que se você tá confortável com o caminho que você tá seguindo, eu acho que fazer conteúdo pra internet é se expor, não tem jeito. Sim. Confortável eu não me sinto muito, mas enfim, eu não vou deixar de fazer só porque eu não tô me sentindo confortável com o burburinho, enfim. Sim. Eu acho que assim, é isso. Acho que tem homens por aí que precisam de ajuda e conselho, assim como tem mulheres também que precisam de ajuda e conselho. Eu acho que se todo mundo trabalhar pra criar uma sociedade mais justa, mais bacana, em que todo mundo consiga ser livre, feliz e ficar em paz consigo mesmo, poxa, eu acho que é isso aí.